Muito boa noite a todos. É um prazer estar partilhando, compartilhando, trabalhando, refletindo, estudando juntos. É assim que a gente tem essa possibilidade de avançar um pouco mais na nossa caminhada. Porque se fosse fazer um check-up ou um diagnóstico de todos nós aqui, esse diagnóstico, e ele é feito para fazer o tratamento, ele apura a atitude de cada um. E a atitude baseada no que cada um veio buscar aqui. O que cada um veio buscar? O que você veio buscar aqui? Nem sempre, se a gente fizesse uma pesquisa individual, nem sempre captaria a realidade das coisas, porque o que a gente verbaliza nem sempre é o que a gente traz por dentro. Mas o mundo espiritual, os trabalhadores espirituais, eles têm uma condição de ler o nosso ser, ler os nossos pensamentos, ler os nossos sentimentos, e com base nisso eles sabem o que nós viemos buscar de verdade. Uma parte de nós veio buscar o alívio para os seus problemas, e isso é algum problema? A gente querer aliviar as nossas situações? Nenhum. É humano. Todas as pessoas que têm padecimento, que sofrem dores, que têm angústias, querem o quê? Um alívio. Mas é fundamental a gente refletir que o alívio não é a solução. Aliviar é apaziguar, é amenizar os sintomas. E é isso que tanto a medicina tradicional faz, quanto a medicina espiritual também. Tem gente que fala, a medicina espiritual é superior à medicina material. Não é verdade. Ambas trabalham apenas com os sintomas. Mas o sintoma é muito importante, porque quem tem dor, quem tem angústia, quem tem sofre com determinadas situações, quem está passando por crises, ter amenizado o sintoma é muito bom. Mas também é muito bom que a gente pense sobre as causas, sobre o que está por trás dos sintomas. E é aí que a gente vai perceber que uma parcela dessas pessoas que vêm aqui resolver os seus problemas, que vêm aqui buscar uma amenização dos seus sintomas, precisa refletir sobre então o que é que atinge as causas. Como é que a gente resolve os nossos problemas na raiz? A receita é sempre do mesmo médico, né? Ah, qual é o médico? É o médium? Não. Qual é o médico? É o espírito que trabalha com o médium? Também não. O único médium do Hospital da Terra, o único médico do Hospital da Terra é Jesus Cristo. E Jesus deu para todos nós a receita ao dizer que o amor cobre a multidão dos pecados. O grande remédio universal para todos os problemas é o amor. Nós, quando alcançarmos o amor que Jesus nos exemplificou, nós estaremos plenamente curados. Antes disso, nós teremos melhorias importantes a cada aproximação que nós tivermos do amor de Cristo. Porque se a gente fala que o amor é a solução, que o amor é a nossa cura, todo mundo aqui enganosamente vai falar, então eu estou bem. Porque eu duvido que tenha nessa sala, entre encarnados e desencarnados, alguém que não ame nada, ninguém, não tem amor por nada nessa vida.
nem a sua mãe, nem seu filho, nem seu cachorro, nem suas plantas. Não ame nada, duvido. Todo mundo ama alguma coisa. E se fosse para pegar só esse amor que a gente está acostumado, o amor humano, a gente estava resolvido. Como a gente não está resolvido, tem algum problema nessa questão. E o problema é a qualidade do nosso amor. Nós temos um amor restrito, um amor ligado ao ego. Tanto é que quando a gente faz as nossas orações pelas pessoas que a gente ama, a gente ora pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas e principalmente por nós mesmos. Ou seja, o nosso amor é delimitado entre nós e os nossos. E na verdade o amor de Jesus, ele é expandido. Ele não pede apenas, ele sente, pensa, fala e trabalha por todas as criaturas da terra. E isso, se a gente pegar só os encarnados, dá 7 bilhões. Mas pela revelação dos Espíritos, estão afetos ao planeta Terra cerca de 25 bilhões de almas. E a gente restrito a os nossos, eu, o meu, que no máximo, uma conta generosa, vai chegar a 30 pessoas, 35. Então a diferença que tem entre você e Jesus é de 35 para 25 bilhões. Tem diferença? Até porque não é só quantidade. Se a gente vai pegar a qualidade do amor, nossa, aí é que a porca torce o rabo de vez. Então a gente vai sair daqui deprimido, porque não vamos alcançar essa cura. A cura total, não. Mas a gente pode almejar a cura possível. E certamente todos que se abrirem para a luz na noite de hoje vão ter amenizados os seus sintomas. Para mudar um pouco mais, tem que avançar, se propor a avançar no tratamento de Jesus, que é o tratamento do amor. O remédio para todas as doenças é o remédio do amor. Tá, mas como é que a gente evolui do amorzinho 30 para o amor 25 bilhões? Como é que a gente vai avançar? Avançar tudo não dá. Nós não vamos chegar a Jesus nessa vida. Se alguém achar, a gente telefona para plantão psiquiátrico, eles vêm, dão um remédio e já levam, porque quem acha que vai alcançar Jesus nessa vida, lamento de informar, ainda não dá mesmo, né? Mas que exercícios de amor a vida nos dá, que remédios, que gotinhas de amor o médico nos administra, nos propicia todos os dias. É o amor diário, são as oportunidades diárias de amor que nós temos. E isso é muito interessante. Quem já alcançou, já percebeu que a real solução para os seus problemas está em exercitar o amor, por que sentimentos? Caridade, solidariedade, fraternidade, essas palavras tão lindas que nos preenchem, nos acolhem. Você fala, certamente é para isso que eu estou aqui na Terra. Quando a gente fala essas palavras, mexe com esses sentimentos, alguma coisa dentro de você fala, é isso, é para isso que vale a pena viver. Tá, mas e como é que a gente vai fazer isso? Qual é o caminho para a solidariedade? Através do que eu vou trabalhar a fraternidade, a caridade? Como? Caridade é da cesta básica? Caridade é dar o dízimo? Caridade é o quê? Como eu vou fazer isso? Então vamos refletir hoje sobre a receita dada por Jesus Cristo na parábola dos talentos. Conta o mestre nessa parábola que um sitiante, depois de ter acumulado um certo recurso na sua vida,
ele resolveu viajar, fazer uma longa viagem. Chamou seus 3 empregados e deu uma boa quantia em dinheiro para cada um deles, mas deu quantias diferentes. Para o primeiro ele deu 5 talentos, era a moeda da época. Vamos equivaler nos tempos de hoje a 50 mil reais, por exemplo. Para o outro, ele deu 2 talentos, equivalente hoje, só para o exercício nosso, 20 mil reais. E para o terceiro, ele deu 1 talento apenas, 10 mil reais. E combinou com ele o seguinte: eu vou viajar, mas na volta eu chamo vocês de novo para a gente fazer as contas. Daí os empregados falaram: ok, tá bom. E ele viajou por alguns anos. E depois, como combinado, ele voltou. Todo mundo gostou de ver ele de volta, os empregados fizeram festa, suas homenagens, mas teve uma altura depois das festas que ele... Vamos conversar? Vamos conversar? E aí, conversando, veio o primeiro que tinha recebido os 5 talentos, para o nosso exercício aqui, 50 mil reais, e falou assim: Senhor, eu negociei com o dinheiro que o Senhor deixou comigo. Está aqui os 50 que o Senhor deixou comigo e outros 50 que eu obtive negociando. E deu 100 mil reais para o patrão dele. O patrão gostou. Bom e fiel servo. Se foste bom no pouco, serás bom no muito. E deu mais encargos e mais possibilidades para ele. O segundo que veio se apresentar para ele foi o que tinha recebido 20 mil reais, 2 talentos. E fez basicamente a mesma fala: Senhor, eu negociei com o seu dinheiro, negociei com os talentos que o Senhor me deu, e aqui estão os 20 mil reais e outros 20 mil, e deu 40 mil reais para o sitiante. E ele deu a mesma resposta do primeiro. Não é porque com o primeiro ele tinha lucrado 50 mil e com esse ele tinha lucrado 20, que ele deu resposta diferente. Porque ele compreendeu que quem tem mais talentos tem mais possibilidades. Mas quem tem mais talentos e dobrou o capital, fez o mesmo esforço, teve a mesma boa vontade que aquele que tinha apenas 2 talentos. E falou para ele: bom e fiel servo, se foste bom no pouco, serás bom no muito. E deu para ele também muitas outras possibilidades, muitos outros talentos. A coisa estava nessa altura, quando o terceiro viu que chegou a vez dele. Ele lembrou que ia ter jogo do time dele. Ele lembrou do último capítulo da novela, resolveu sair, né? Mas quando ele estava saindo: venha cá, vamos fazer nossas contas? Aí ele pediu licença, foi até lá fora, ergueu uma pedra, cavou debaixo da pedra, pegou um saquinho que estava enterrado no chão debaixo da pedra, pegou os 10 mil reais dele e devolveu para o patrão. E ele falou, o patrão falou: só isso? Como assim? O que você fez? Não, eu estava com medo do senhor. Eu sei que o senhor é um patrão rigoroso. Se eu tivesse algum problema com esse dinheiro, eu estaria mal com o senhor. Então eu enterrei os meus talentos. Eu enterrei o meu talento para poder entregar para o senhor assim que o senhor voltasse. Servo mau e inútil. O pior é que eu me identifiquei com esse.
É uma tristeza. É uma tristeza. A gente sempre se identifica com o lado errado. Quando contou a história, estava indo até o mal inútil. Aí antes do mal inútil, eu estava... eu faria isso. Imagina negociar com o dinheiro do patrão. De jeito nenhum. Mas o que será que Jesus quis dizer com isso? Ele ainda cobrou o que tinha enterrado os talentos. Por que então que você não deixou pelo menos na mão dos banqueiros? Porque assim eu pegava os meus 10 mil e mais um jurozinho. E agora você me dá 10 mil? Anos depois de eu ter te dado 10? Que isso? Servo mau e inútil. Caiu para mim. O que será que Jesus quis dizer com isso? Lembra que a nossa questão é: qual é o caminho, qual é a forma, qual é o meio que Deus me deu para aprender solidariedade, fraternidade, amor? Qual é o caminho de amor para cada um? Por essa parábola, o caminho é os talentos. Porque Deus nos dá meios para ser solidários, para ser fraternos, para exercitar o nosso amor. Quais são esses meios? Né? Então o empregado recebe uma foice, é colocado pelo patrão na frente do matagal, fica apoiado na foice o dia inteiro falando assim: o que será que o patrão quer de mim? Como assim? Quem tem filho excepcional tem dúvida do que a vida quer dele? Conversa comigo aqui. Você acha que uma pessoa que tem um filho excepcional tem dúvida? O que será que a vida quer de mim? E fica pensando na vida? Não tem dúvida. Quem tem um filho excepcional não tem dúvida do que Deus está querendo dele, não é verdade? Tem outros que têm uns parentes muito problemáticos e percebe que ali está o cerne do seu trabalho na terra. Eu sei que aqui não tem ninguém com parente problemático, porque todo mundo tem vida tranquila, está tudo bem para todo mundo, mas a gente só pensa para os outros, tá bom? Mas tem gente que briga com parente problemático, briga com a vida, briga com as tarefas que Deus deu. Tem pais e mães que renegam seus filhos, pais e mães que abortam, que entregam seus filhos, que põem na lixeira, que põem num saco de lixo. Tem muita gente que joga fora a sua encarnação. É muito comum que a pessoa, ao morrer, relembre a sua vida e perceba, não porque um juiz de barba branca vai apontar para ele os seus erros, a sua consciência lhe diz: você perdeu tempo, você jogou fora as suas chances, você enterrou os seus talentos. Quantos de nós não enterramos nossos talentos? Fala a verdade, não precisa falar, porque, né? Aqui você não precisa falar para fora. Mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui quiseram ser jogador de futebol, outros dançavam balé, outros cantam muito bem. Tem gente aqui que tem caderno de poesia em casa mofando. Eu não vou apontar quem é porque eu não sei, certo? E o que você faz com seus talentos? Vamos lembrar. Na escola, toda a classe, todo mundo na sua vida escolar tinha lá os seus um ou dois colegas por matéria que era bom. O cara era bom naquela matéria. Então vamos lá, uma classe assim, 2 ou 3 que são ótimos em matemática. Qual a atitude deles? Depende. Um deles queria que a sua nota, como ele sabia que ele era bom, que a sua nota fosse a maior de todos. E para a sua nota ser maior de todos, não bastava ele estudar, precisava que a classe toda
A classe toda precisava ser mal para ressaltar ainda mais a posição dele. Sabe quem que fazia esse tipo de gente? Vocês sabem, porque vocês tiveram colega assim, todo mundo teve. O cara não ajudava ninguém. Não só não passava bola, não é isso que eu estou falando. Ele não estudava com ninguém, ele não dava orientação para ninguém. Por quê? Porque o plano dele era ele se ressaltar. Enquanto tinha outros que usavam o talento dele para matemática, para português, para geografia, para o futebol. Porque quem gosta de futebol sabe que tem craque que joga para si. Joga para si. Se puder, ele bate o escanteio, cabeceia e defende no gol. No mesmo lance. Porque o cara só pensa nele. Eu sei que nas famílias a gente não tem isso. Eu sei que a gente mesmo nunca se pegou fazendo egoísmo e só pensando em si. Mas deixa pra lá. Nós temos oportunidades de aprender o amor todos os dias. Se é verdade que nós não vamos nessa encarnação amar como Jesus amou, como diz a música linda, né? Amar como Jesus amou. É muito linda essa música. Mas se nós não vamos chegar lá, a gente pode avançar nesse sentido. Pode ou não pode? E o instrumento, a ferramenta que a vida te deu, são as suas capacidades. Ih, Maurício, então eu estou fraco, porque eu não sei fazer nada. Então começa a primeira tarefa, começa com o reconhecimento do seu talento. Porque muita gente acha que poderosos na Terra são quem tem dinheiro, os milionários são poderosos. Os políticos são poderosos e como ele não é nem milionário, nem político, não pode fazer nada. Será que é verdade? Quem é a pessoa do mundo mais poderosa para um recém-nascido? A mãe. Pois é, e a mãe de um recém-nascido é sempre rica e sempre tem cargos. E nós temos poderes imensos. E eu vou começar com 2 poderes que todo mundo tem: o poder do tempo. O poder do tempo. Vocês já viram alguém desperdiçar tempo? Vocês já tiveram na frente de uma televisão, passar uma tarde toda vendo uma porcaria de um programa, e você chega à conclusão que perdeu um tempo danado? Quando você olha para o relógio e fala, já são essas horas, meu Deus, o que eu fiz? Tinha tanta coisa para fazer, tinha isso, não ganhei nada vendo esse programa, não melhorei em nada, não aprendi nada. Ao contrário, fiquei com mais raiva ainda, porque tem uns programas que só dão raiva pra gente. Passam pra gente uma ideia assim: qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Você sai na rua para comprar pão, você sai assim. Pelo amor de Deus. É a tese do caos, é a tese oposta a Deus. Porque quem acredita em Deus não pode acreditar que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Não é verdade isso. Só que você sai com essa sensação. Você olha na rua, vê uma pessoa, todo mundo é candidato a bandido. Todo mundo. Todo mundo. Porque eles implantam o terror. Você acha que terrorista é só Estado Islâmico? Não. Você está sendo aterrorizado. E quando você sai na rua morrendo de medo, você está pronto para reagir e para atacar o primeiro que te aparecer. Porque uma pessoa com medo é perigosa. Perigosa. Quem são essas pessoas com medo? Não sei. Então, nós temos a necessidade de, em primeiro lugar, reconhecer os nossos poderes. E o primeiro poder que todo mundo tem é o poder do tempo. O segundo poder fantástico que todos nós temos é o poder do pensamento. Esse poder do pensamento é hoje reconhecido pela ciência, pela religião e pela filosofia como o poder dos poderes. Porque é através do teu pensamento que eu digo para você que amizades você tem na Terra. É o teu pensamento que atrai as amizades, é o teu pensamento que atrai as situações, é o teu pensamento que atrai as influências espirituais para a tua vida. Então, em suma,
É o ditado velho ampliado. Diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, tanto na terra quanto no céu, e eu te direi quem és. Esse é o ditado de verdade. Tanta é a força do quê? Do pensamento. Por isso é que uma das receitas do sublime médico das almas, Jesus Cristo, é vigiai e orai. Vigiar o quê? Vigiar o vizinho, o marido. Não, vocês responderam. Vigiar a si mesmo. Quem vigia a si mesmo, a cada vez que vê, sente a frequência baixar, faz o quê? A segunda parte da receita. Vigia e quem nunca teve, está começando a fazer uma coisa, vem uma ideia na tua cabeça, e você não é capaz não, isso não vai dar certo, e você não merece que isso dê certo, você não merece ser feliz. Alguma vez veio esse pensamento para vocês? Eu vou dizer para vocês, a maioria das vezes não é seu, não é seu. E o bonito da mediunidade estudada, da pessoa que estuda a mediunidade, a primeira tarefa do médium é saber o que é dele e o que não é. Quem precisa saber o que é dele e o que não é? Só o médium do centro espírita? Todos os médiuns, todos nós. Porque vem alguém e buzina na tua cabeça: tu não é bom, tu não é capaz, tu não merece ser feliz. Se você não sabe diferenciar, você acha que esse pensamento é teu. E achando que esse pensamento é teu, você não tem defesa. Você vai afundando, afundando, afundando. E quem acha, ainda hoje, que depressão é frescura, não sabe nada, não entende nada de mente. Depressão é uma das doenças que mais preocupam a Organização Mundial da Saúde. É praticamente uma epidemia mundial, que está na base de outra epidemia chamada suicídio, que está na base de inúmeros problemas gravíssimos que nós estamos vivendo. Gravíssimos. Cuide da tristeza, cuide das ideias que surgem do nada. A juventude não gosta de falar do nada. A juventude adora falar do nada. Vem uma ideia do nada. Essa ideia veio do nada. O nada pensa, o nada fala, o nada influencia. Nada vem do nada. Só vem uma ideia se tem uma fonte, um efeito inteligente se deve a uma causa inteligente que está querendo te manipular. Nós temos obsessores encarnados, como a propaganda, por exemplo. Propaganda é um obsessor encarnado. Manda você ter sede de Coca-Cola, manda você ter fome de McDonald's, e a gente né? Tem obsessor que fala assim para você: eu sou um bom candidato, eu vou resolver todos os seus problemas. E a gente vai lá e vota. Depois reclama dos políticos: já tem político ruim, quem votou nele? A um político ruim corresponde um eleitor ou pior. Ou pior. Tem gente que reclama: só tem marido ruim na minha vida. Pois é, quem escolheu? Só vem mulher pilantra na minha vida. Quem escolheu? Nada é por acaso. Tudo é uma resposta ao teu interior. A tua atitude delimita e forma o que vai acontecer na tua vida. Então nós temos que pensar bem na nossa atitude. Se você, a essa altura da nossa conversa, já se convenceu que a caridade, que a fraternidade, que os pequenos exercícios de ouvir as outras pessoas é a tua tarefa fundamental, em primeiro lugar. Se você, além disso, se convenceu que você tem 2 talentos fantásticos, que são o quê? Essa vai cair na prova, eu vou anotar quem vai responder. Tem caneta aqui, mas eu vou anotar assim mesmo. Os 2 talentos que todos nós temos são
pensamento e o tempo. Então vai ter gente que vai passar de ano. Só que além desses, você tem outros. Quem enche uma garrafa de água em casa e põe na geladeira, e faz isso com bons pensamentos, está espalhando alguma coisa para sua família. Quem chega em casa, dia de calor, agora não é mais calor, mas num tempo de calor, cheio de sede, imaginando já um copo d'água suadinho, bom para tomar, e chega lá e vê aquela garrafa de água gelada na geladeira, boa, sem uma gota de água. Mas a garrafa tá geladinha. No momento que ela está enchendo aquela garrafa de água, que pensamentos ela está tendo? Não vamos falar porque o ambiente não permite. Mas tem outros momentos que a pessoa também joga a sua força sobre a água. Momento de lavar roupa. A máquina quebrou. Tem um maldito que sempre deixa moeda no bolso da calça. E eu é que tenho que ficar olhando todos os bolsos. Vocês estão rindo porque isso não acontece com você. Isso é tranquilo, porque na casa de família espírita todo mundo considera um ou outro, todo mundo pensa um ou outro. Vocês estão rindo só porque vocês ouviram falar. Tudo bem, eu sei disso. Não é assim, tá bom. Água é 75% da superfície do planeta. Água é 70% do seu corpo. Água é tudo. E se você duvida do que eu estou falando, entra no Google. Tem uma pesquisa de um japonês, eu não sei o nome dele, que ele foi no microscópio eletrônico e olhou a célula da água comum e a célula da água benta. E a água benta não é uma coisa do espiritismo, tanto é que o termo água benta é do catolicismo. Mas todas as religiões que eu conheço usam a força da água. Então, vai lá e que você vai ver que a célula da água benta é diferente da célula da água comum. E ali e ele não usou a da raiva da água gelada que não tem. Essa ele não usou. Imagina como será essa célula. É isso que às vezes você está oferecendo para você mesmo, porque aquela roupa que está lá na máquina tem roupa sua e você está envenenando. A água que você está colocando na garrafa de água que não tinha, você mais tarde vai beber. Então você não só faz o veneno, como você ingere também. Muito inteligente. Muito inteligente. Joana de Ângeles fala que a raiva é você pegar uma pedra incandescente para acertar uma pessoa lá longe. Acertar é uma possibilidade, queimar tua mão é uma certeza. Tem outros autores que falam que a mágoa é você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Imagina a cena. Eu tomando veneno e olhando para ela. Eu tomando veneno e olhando para ela. Eu morro e ela está feliz da vida. É assim que a gente faz as coisas. É assim que a gente adoece. É assim que surgem os sintomas na vida da gente. E a gente vai depois aos médicos. E a gente vai depois às casas espíritas. Pelos médicos eu não posso falar, mas pelas casas eu tenho certeza que eu posso falar pelos dirigentes espirituais dessa casa. Venham sempre. Não importa quantas vezes. Venham sempre. Eles têm esperança de que um dia você vai conseguir compreender a origem das doenças. Sofre, vem aqui, melhora. Sai, piora. Sofre, vem aqui, melhora. Sai. Quantas vezes? Aí não dá para saber.
Quem determina quantas vezes? Vamos lá. Claro que somos nós. Hoje nós estamos sendo aliviados. Vocês serão todos nós seremos aliviados dos nossos problemas. Mas nós somos convidados. Todos nós estamos sendo convidados hoje a ir um pouco além disso. A partir de hoje, a partir de amanhã, vasculhe, busque dentro de si o que eu sei fazer de bom. Ouvir, tem gente que não dá valor nenhum a ouvir. É um dos talentos mais raros de um ser humano. A pessoa te escolhe para falar da vida, fala 5 minutos e já manda parar. Comigo foi pior, e fala meia hora na cabeça da pessoa. A gente não sabe nem ouvir, é uma arte. Ouvir bem, acolher uma pessoa. Nós temos. Vocês acham que tem algum talento? Quem aqui se convenceu que tem talento? Não se convenceu? Eu tenho uma sobrinha autista. Ela não sabe nem escrever um nome. É o tipo de autismo que não permite nem que ela faça uma bolinha, quanto mais escrever o nome. Até o final da vida ela não vai conseguir. Mas ela é uma oficina de autoestima. Ela, na esperteza dela, ela descobriu que para ela ser elogiada, ela precisa elogiar antes. E ela sai na rua falando: você tá linda, eu tô linda. Todo mundo é lindo para ela. Ela mora ali perto do dia ali da Presidente Wilson Alves, na 11 de junho. E todo mundo, todo dia vai pro casamento dela. Sim. Você vai no meu casamento? Sim. Com que roupa você vai? Com que sapato você vai? Tem uma ordem. Acho que eu já encontrei ela no BBB. Você vai pro casamento dela também, não vai? Qual é o nome? Amanda. É Amanda, isso mesmo. Qual é a cor do vestido? Uma graça. Qual é a cor do vestido? Ela é uma oficina de autoestima. Ela é otimista. De vez em quando ela surta, dá problema. Algumas situações terrivelmente complicadas. Não estou querendo aqui falar, que legal, quero um filho autista também. Não é assim. Mas ela consegue fazer da sua doença terrível alguma coisa para as pessoas. O que você tem feito dos seus talentos? Se você conseguir sair dessa noite de hoje com essa pergunta e se desafiando, será que eu sou um servo mau e inútil? Porque não tem melhor técnico de futebol que um cara que queria ser jogador de futebol. Que ele queria muito. Pega aquela frustração que estava adoecendo ele. E ele faz o que com a doença dele? Sublima. Recicla o lixo dele e faz a frustração dele servir para a molecada que está aí. Tá assim de gente assim. Quem desconhece futebol sabe que é assim. Uma pessoa que queria ser chefe de cozinha, mas que não teve dinheiro para fazer o curso, que é caro pra caramba, pode ajudar outras pessoas a fazer curso de cozinheira. Faxina, por exemplo. Faxina é uma arte muito difícil. Varrer o salão aqui é muito difícil. Você usa com o quê? Água. Já fez a ligação? Não vou falar mais nada. Você pode fazer uma faxina da luz ou uma faxina da sombra. Tanta gente para sujar, só um para limpar. E você vai detonando. E vai fazendo o milagre da multiplicação das sombras, da inveja, do rancor e da raiva. Enquanto você pode fazer sempre o milagre da multiplicação da luz, da esperança e do bem. Servo bom e fiel ou servo mau e inútil? As palavras não são minhas. É Jesus Cristo que está falando para você. Os talentos são seus. A vida é sua. Você pode abrir a tua vida para a luz ou para a sombra, para a saúde ou para a doença. A decisão é nossa a cada momento da nossa vida, a cada relação, a cada dia. Boas decisões para você.